Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. Ele chegou. Muito bom dia, Mário. Bom dia para você. Bom dia para quem acompanha o Manhã Cidade. Olha, até quando os fiéis estão participando de eventos religiosos, e aqui eu falo da festa de número 120, né, da Imaculada Conceição do Morro, lá no Recife, tem manifestação política, né? Chamou a atenção as manifestações em apoio a João e também a Raquel, né? Várias faixas e cartazes no Teve isso também, foi faixa e cartaz? Faixas e cartazes em apoio a João e em apoio a Raquel também. Uma delas, vou citar uma de cada, né? Diz o seguinte: governadora Raquel Lira é obrigada pela reconstrução do Santuário de Nossa Senhora da Conceição. Já em manifestação em apoio a João, o Morro sabe quem trabalha com fé no futuro. Obrigado, João Campos. Até quando se fala em religião, também se fala em política. E política 2026, essa daí já está bem antecipada, né, Mário? Na verdade, André, pelo que a gente percebe, existe uma guerra fria, digamos assim, né, entre João Campos e Raquel, né? Por mais que eles não queiram falar sobre a eleição de 26, mas os dois vão dando passos, né, mostrando que ambos têm a intenção mesmo de disputar o governo. Raquel na minha opinião, é a favorita para estar no poder, no mandato, a reeleição, mas vai enfrentar um adversário à altura. Então a gente vai vendo que as peças de xadrez elas vão se movimentando com os dois de olho digamos, nesse pleito, né, mas uma guerra fria, né? Eles não se posicionam politicamente sobre o futuro, mas vão se movimentando como pré-candidatos. E a gente observa que essa guerra fria, em todos os setores, né? Isso acontece na Alep, em eleição para a presidência, para a presidência da secretaria, ou melhor, para a secretaria. Isso acontece também, deve ocorrer na eleição para a MUP. Enfim, em todos os setores existe essa guerra fria, né? Como você falou, eles não falam oficialmente, né? Claro que a governadora está no mandato e é natural que ela seja candidata à reeleição. Agora o João Campos, né, que ganhou essa visibilidade nacional, Mário, inclusive pode, até mandei para você essa informação, não sei se você viu, que ele pode ser o presidente do PSB, né, a nível nacional. O João Campos ganhou essa repercussão nacional, né, se destacando como um dos melhores prefeitos, né, o melhor de capitais. Uhum. Ele é quem não fala abertamente que é pré-candidato para 2026, né? Mas Raquel, claro, é natural que ela seja candidata à reeleição. E assim, a gente pode até lembrar do início do mandato dela, que ela não aparecia muito, mas já nesse segundo ano, início de terceiro ano de mandato, já tem aparecido o trabalho da governadora Na verdade, Raquel. Ela mudou um pouco a estratégia de comunicação, que era muito em rede social, e focou mais nos veículos tradicionais, né? Inclusive, hoje à tarde, né, a governadora concede uma entrevista a alguns veículos, né, de comunicação do Agreste, inclusive estaremos indo para lá daqui a pouco, para fazer essa gravação com ela, né, para soltar amanhã ou na quarta, mas enfim. Serão vários veículos no chamado pool de emissoras, né, que a governadora vai fazer. E aí ela vai ter a oportunidade de responder a várias perguntas, né, dos colegas sobre diversos assuntos. A política vai estar, mas também tem diversos assuntos para serem perguntados, como, por exemplo, a falta de insulina que ocorre aqui no Agreste, a inauguração da Hospital da Mulher, né, a relação dela com o prefeito Rodrigo Pinheiro, né, como é que vai ficar também, por exemplo, falando de Caruaru. Enfim, são vários assuntos que a duplicação da BR-232 até o Sertão, que a governadora vai fazer uma licitação, se tem prazo, como é que vai ser isso. São vários assuntos aí que vão ser abordados e nós vamos ter a oportunidade de perguntar isso a ela. E acho interessante essa questão da mudança de comunicação, porque a gente sabe da importância das redes sociais, mas a gente citar o exemplo de Bolsonaro. Em 2018 foi eleito pelas redes sociais. Em 2022 achou que só as redes sociais seriam suficientes
mas não foi suficiente, além da verborragia, né, durante a pandemia, enfim, outros assuntos. Mas essa mudança de comunicação, na estratégia de comunicação é importante. A rede social é muito importante, está vivendo seu momento, o seu auge, mas a gente tem que saber que os veículos tradicionais continuam com a sua força, principalmente o rádio. A eleição de São Paulo é um exemplo, a eleição de São Paulo é um exemplo da força dos veículos tradicionais. Pablo Marçal, por exemplo, ele tinha lá, sei lá, ele ganhava, juntava todos os candidatos e não dava nem a metade dos seguidores das redes sociais dele. E aí o que é que o marketing, né, do prefeito reeleito, né, Ricardo Nunes, apostou no guia eleitoral, no rádio, na televisão, nas sessões, e deu certo. Quando começa o guia, Ricardo Nunes estava em terceiro colocado nas pesquisas, ele dá uma virada e caminha à reeleição. Enquanto Pablo Marçal não chegou nem aí para o segundo turno, devido também às posturas tomadas de forma equivocada dele na eleição, na minha opinião. Eu também mas concordo. Apostou só na rede social e se deu mal. Então quem ignora os veículos tradicionais como televisão e principalmente o rádio, né? O rádio é quem chega mais junto da comunidade. O rádio está no dia a dia. Várias pesquisas mostram então, isso. Então está claro, né? E às vezes as pessoas elas não têm essa importância. O pessoal de Raquel percebeu. Vamos voltar, né, para o começo, como diz o outro, né? Voltar para as origens. Né? E acabou, a governadora começa a ter um desempenho melhor aí no que diz respeito às ações do governo dela chegar mais para a população. Mário, falar em Raquel ainda, inclusive essa informação, essa notícia está no seu blog, né? Blog do marioflávio.com.br. Miguel Coelho, senador de Raquel Lira. É possível, né? É possível. É interessante nessa conjuntura porque... Já diz a Bíblia, né? Tudo é possível ao que crê. Mas só que na política tudo é possível, inclusive nada, inclusive né? Nada. Veja, André, como foi que eu cheguei a essa informação? Primeiro, né, com uma pessoa que é ligada aos coelhos que me passou essa informação, que eles hoje estão com João Campos. Agora veja, se você olhar, o senador Fernando Bezerra Coelho disse em uma recente entrevista que ele enxerga Miguel Coelho como candidato ao Senado em 26. Ele disse abertamente isso. E se você olhar para um eventual palanque da Frente Popular hoje, não tem vaga para Miguel. Para o Senado. Porque já está fechado praticamente com Humberto, né? E Humberto Costa vai para a reeleição. Né? Veja, Humberto Costa vai para a reeleição e Silvio Costa Filho, que é o ministro dos Portos e Aeroportos, seria outra vaga. Sobraria o quê para Miguel? A vice. Então o pai dele, o ex-senador Fernando Bezerra Coelho, já deixou claro que eles não querem essa vaga de vice. Embora seria uma chapa fortíssima, né? João Campos, Miguel na vice e as vagas do Senado com Humberto e com o Silvio Costa Filho. Na minha opinião, veja, se Humberto abrisse mão, seria uma coisa mais lógica pela questão já tem 3 mandatos, enfim. Mas ele já não experimentou o Senado. Ele não vai abrir. Então, se você olhar para a chapa de Raquel vai manter Priscila Krause na vice. Então, sobrariam 2 vagas para o Senado. As vagas hoje para o Senado de Raquel, quem seriam? O Duda Eduardo, né? Duda da Fonte. Eduardo da Fonte. Eduardo da Fonte, né, o deputado federal. Sobraria uma vaga, que poderia ser de Fernando Doeire, caso o MDB ficasse com Raquel. Mas Fernando Doeire é muito desconhecido, apesar de estar no mandato. A outra vaga, esse mandato de Fernando Doeire, lembrando, era de Jarbas. Tá? Ele era suplente e Jarbas renunciou e ele assumiu. Então, na minha opinião, Fernando Doeire não vai ser candidato a nenhum desses 2 palanques, a não ser que apareça um terceiro palanque para ele disputar. Mas eu acho difícil porque ele não é muito conhecido. E sobraria essa segunda vaga, que poderia ser oferecida a Miguel Coelho. Vem para cá, que aqui eu tenho uma vaga de Senado. Só que essa vaga, essa segunda vaga, ela também pode ir para um palanque mais à direita, digamos assim, que seria um palanque do bolsonarismo. Na chapa de Raquel? Não, eu não diria a chapa de Raquel, porque Raquel, ela não vai... ela vai tentar seguir e ficar neutra, né? Neutra, pra... Então, veja, a chapa bolsonarista, ela vai ter um candidato a governador de Bolsonaro. Por quê? Qual é a meta? Botar Gilson Machado Neto como candidato mais uma vez ao Senado. Gilson Machado Neto foi muito bem votado e eles apostam que com 2 vagas para o Senado, Gilson Machado poderia chegar. Aí muita gente vai pensar, mas Gilson Machado não seria candidato a deputado federal? Não. Candidato a deputado federal é o filho dele, o vereador. Eleito do Recife, Gilson Machado Filho. Então, vai se configurando essa história aí
E essa chapa aí bolsonarista, ela vai precisar de outro candidato ao Senado. Gilson Machado e mais um. Então, por isso que essa vaga de Miguel Coelho pode, sim, ser na chapa de Raquel Lira. Vai ter muita conversa, vai ter muito anúncio, vai ter muita negociação. A gente vai saber mais ou menos lá pro meio do mês, mais ou menos, do meio do ano, aliás, de quem vai ser essa vaga. Repito, caso se configure hoje, as chapas estariam dessa maneira. Mas João Campos e Raquel, os dois são habilidosos e terão tempo aí para conversar com os Coelhos, né, para tentar levarem eles para uma chapa ou para outra. Ô Mário, para encerrar, veja bem, por que a vaga para o Senado é melhor do que a vaga para a vice? Inclusive, a vaga para a vice na chapa de João Campos. Vai depender das pesquisas, né? De como a governadora chega nessa reta final para 2026. Inclusive, muita gente duvida, né, da pré-candidatura de João Campos, da possível candidatura de João Campos. Por quê? O mandato de senador é de 8 anos, tem emendas parlamentares, né? Perdão. Emendas parlamentares para você chegar junto das suas bases, dos municípios, e a vaga de vice é praticamente reserva, né? O mandato de senador é da pessoa. Exato. Ele tem como ser um ordenador de emendas, por exemplo. De emendas. Né? O vice não. Ajudar os municípios. O vice não. Ele, dependendo de qual seja o perfil dele, ele vai ser um mero coadjuvante. Por exemplo, hoje, a Priscila Krause, né? Ela não só briga, aparece, né, quando Raquel faz uma viagem. Né? Raquel praticamente é o governo de Raquel. Exato. Né? Então, é uma vice muito discreta, né? Eu acho que foi o propósito dela também, foi esse, dar mais visibilidade da Raquel, porque a eleição foi ganhada por Raquel. Né? Então, acontece muito isso. Por isso que a ideia de ser senador é melhor. E Miguel Coelho tem outras pretensões, mas ele é muito jovem também. E além disso, tem o spoiler eleitoral do pai dele, né? Fernando Bezerra Coelho. E lembrando que Miguel, na eleição de 2022, teve quase 1 milhão de votos. Claro que para o Senado seria diferente. Teve 884 mil votos. Para o Senado é diferente porque, por exemplo, vão sair Humberto Costa, Silvio Costa Filho, Eduardo Dudu da Fonte, Gilson Machado Neto. Não, são várias candidaturas aí que vão sair. E aí vai ser muito mais pulverizado, exato, digamos assim, essa eleição. André, para a gente encerrar, você está de entrevista hoje com o vereador mais votado esse ano em Caruaru. O vereador mais votado, né, quase 9 mil votos. O Anderson Correia, que é da causa animal. 7.300. 7.300, quase 8 mil votos. Quase 8 mil. Ele é da causa animal. Já apareceu aí a possibilidade de uma dobradinha, ele sendo candidato a deputado estadual, e o Edilson, que é o prefeito de Toritama, sendo candidato a deputado federal, essa dobradinha aí para o futuro. Ele vai responder também porque não quis disputar, né? Que geralmente o vereador mais votado tem essa possibilidade de ser candidato à presidência da Câmara. Por que ele não quis? Para ficar mais solto, para ser pré-candidato a deputado estadual. Ele vai responder daqui a pouco, às 11 horas, Anderson Correia, do PP. Mário. Muito bem. Valeu, André. Obrigado. Até mais, Mário. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. WhatsApp Cidade 9987809.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru.